Olá, concurseiros, olá, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje estamos recebendo aqui o Danilo, que foi aprovado no concurso do TRT do Ceará, no cargo de analista administrativa, e vai contar para a gente um pouquinho de como foi a rotina dele até ele alcançar a aprovação. Muito bem-vindo, Danilo. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir aí a sua apresentação para o pessoal. Pode nos falar o seu nome completo, a sua idade, onde você mora, a sua área de formação e reforçar aí a sua colocação no concurso do TRT do Ceará. Muito obrigado, Letícia. Meu nome é Danilo, tenho 27 anos, atualmente moro no Ceará, em Fortaleza, por causa do trabalho. Hoje eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Ceará, como técnico da área administrativa. Moramos eu e minha noiva aqui. Tenho formação em gestão pública, mas antes de ter essa formação em gestão pública, que foi um tecnólogo EAD, eu passei um tempo no curso de engenharia elétrica, que foi onde tudo começou. É, Quando eu decidi trocar de curso e investir nos estudos para concurso. No TRT da sétima região do Ceará, passei para analista judiciário da área administrativa, segundo colocado do concurso. Muito bom. E, Danilo, área de tribunais sempre foi a sua área de interesse ou você chegou a se aventurar aí para outras áreas de concurso público? Já cheguei aí para outras áreas. Eu comecei fazendo concursos de prefeitura, depois o do IBGE para cargo temporário. Passei um tempo ali como assistente em administração do IF. Depois linkei com os estudos para técnico de tribunal, que muitas matérias dava para aproveitar dos estudos para as universidades federais, né, e dos institutos federais. Em seguida, dei sequência para os estudos de analista, tanto da área judiciária como de outros órgãos, como o DENIT, como algumas câmaras. Mas o estudo para tribunal chegou até mim como um meio de poder me proporcionar o estudo até chegar no cargo final, que seria o cargo de auditor ou algum equivalente, tanto no serviço quanto na estrutura da carreira. Sim, então o seu objetivo principal é a carreira de auditor de controle ou de contas? É área fiscal ou controle? Hoje eu não tenho tanto uma preferência entre essas duas, que são duas carreiras muito boas. Sim. Tenho, assim, um gosto maior pela área de controle, mas se der certo na área fiscal não tem problema nenhum. Vou estar bem satisfeito. Vai ser bom igual, né? Isso, com certeza. E, Danilo, quanto tempo você teve no total de estudos para esse concurso do TRT do Ceará? Eu pergunto isso, mas já sabendo que você tem uma experiência prévia, né? Você tem aí a sua bagagem do TJ do Ceará, mas eu queria saber quanto tempo especificamente para o TRT do Ceará você teve de preparação. O início dos meus estudos para a área administrativa se deu ali em meados de setembro de 2022, quando eu comecei os estudos para Universidade e Instituto Federal, né? Depois dei sequência, mais especificamente para o TRT da sétima região, não cheguei a montar um plano voltado apenas para ele. Uhum. Eu, na época, estudava seguindo as matérias da carreira de analista, as matérias principais, para poder conseguir fazer as provas dos tribunais que iriam sair, que era o TRT da sétima região, o TRE do Ceará também, pelo TSE unificado, né? E o TRF5 e o TRF2. Então, eu montei um plano que desse para abarcar todos esses tribunais que vinham em sequência. O estudo que eu fiz mais voltado para o TRT da sétima região foi assistir os aulões da Hora da Verdade e o de revisão de véspera e o da reta final. Mas de voltar meu cronograma especificamente para ele, não. Eu montei um cronograma que desse para abarcar esses tribunais que estavam saindo. Na minha visão, dava para conciliar pelo tempo que eu tinha, pela bagagem, e aí a gente Deu foi certo. deitar lá, né? E deu certo, né, Danilo? E, pessoal, essas revisões de véspera, hora da verdade,
são conteúdos que ficam disponíveis gratuitamente aqui, nesse mesmo canal, onde você me assiste agora. Você que vai fazer provas de concurso público, dos principais editais de concurso público, fique tranquilo, porque nós sempre fazemos a revisão de véspera. É aquela revisão que começa às 8 da manhã e vai até às 18. A gente fica o dia inteiro com vocês, dando dicas importantíssimas aí para a sua prova. Um exemplo prático disso é que ontem, hoje nós estamos gravando aqui dia 9 de dezembro, ontem, dia 8 de dezembro, foi a prova do TSE unificado e nós tivemos o acerto de diversas questões que foram abordadas na nossa revisão de véspera. Então, aí já fica a deixa para os concurseiros, né? E, Danilo, seguindo aqui no nosso bate-papo, queria saber também aí como foi a sua rotina de estudos, já que você se dividiu, né, entre o trabalho e os estudos, e nesse cronograma geral para os tribunais que você montou, eu queria saber aí quais foram as disciplinas que você considerou essenciais e como foi que você estudou elas. Você estudava diariamente, aos finais de semana, por meio de questões? Conta entre a gente um panorama geral da sua rotina. Só um adendo, inclusive eu estava assistindo revisão de véspera do sábado também, por TSE unificado aí. Em relação à montagem desse plano, eu estudava conciliando ali o PDF e as videoaulas, a depender da matéria e a depender também do foco daquele estudo. Por exemplo, para revisar, eu utilizava mais o Hora da Verdade ou Reta Final, mas já para desenvolver aquela matéria, eu ia para o PDF pelas questões do custo-benefício. Como eu já tinha uma bagagem prévia nas matérias, eu conseguia já iniciar vendo o PDF direto, o que acabava ganhando tempo. Em relação ao horário, eu trabalhava ali das 8 até as 3, mais ou menos. Chegava em casa próximo das 4h30, me organizava e começava os estudos umas 5 horas, 5h30 mais ou menos. E aí eu ia até umas 11 horas. Basicamente, hoje a minha rotina também continua sendo essa, só que com outras matérias, né? Na época, as matérias principais que eu estudei foram as que acabavam valendo mais pontos. Eu deixei um pouco de lado aquelas que eu já tinha uma bagagem maior e um percentual bom de acerto para focar nas que eram mais novidades, como direitos humanos, que ia cair, direito do trabalho de uma revisada boa também, porque era uma matéria importante, uma matéria que sempre tem alguns detalhes, e estudei também a parte de orçamento, que é uma matéria dentro da área de tribunais que sempre é diferencial. Uma matéria complicada de você entender, que leva um certo tempo. Então, quem tem um percentual maior nela acaba tendo uma gordurinha ali para queimar na hora da classificação. Muito bom você trazer para a gente isso. E eu queria saber quais foram as ferramentas que você mais utilizou. Você é aquela pessoa mais de PDFs, videoaulas, chegou a fazer simulados, usou alguma ferramenta específica de estratégia, como o passo, a trilha? Nessa parte eu sou mais tradicional. Eu vejo realmente o PDF completo, aquele sem marcação, realmente para eu poder conseguir visualizar um assunto como um todo. Quando eu termino toda aquela matéria, eu volto para o começo. E assim vai dando sequência. A depender da matéria do assunto, eu também uso a videoaula. A de administração financeira e orçamentária, no começo eu assisti muito pela videoaula, porque era difícil já partir logo para o PDF, porque tinha muitas interconexões, eu ficava meio perdido. Aí eu comecei pela videoaula, né? Logo assim que eu tive contato com a matéria, o simulado eu acabei não utilizando para esse concurso. Já usei o simulado, mas já faz um certo tempo. Hoje eu faço mais as questões lá do final do PDF. Eu pego uma amostra daquela quantidade ali, que normalmente vem uma quantidade boa de questões, 100 ou mais. Aí eu pego umas 20, 30, seleciono ali, passo aquelas questões, mensuro o meu desempenho, anoto na planilha e depois vou ler o gabarito comentado do professor, que aí já serve de revisão, e uma revisão direcionada a partir das questões que são um norteador do que a banca cobra, e você revisa o assunto pelo comentário que o professor está dando ali no PDF.
Muito bom, ó, gente. Caminho das Pedras, repassado aqui pelo Danilo, hein? Deu diversas dicas aí, o passo a passo mesmo, das estratégias que ele adotou aí de para alcançar a aprovação no TRT do Ceará. E, Danilo, conta pra gente como foi que você conheceu a estratégia e por que que você decidiu ficar com o nosso material. O estratégia eu conheci na época que eu trabalhava no IBGE. Tinha alguns amigos meus que tinham falado muito bem sobre o estratégia, a questão do PDF, eh, que era referência no mercado, que na parte de administração pública em geral, o PDF do professor Stefano era muito bom, podia ler que ali você ia entender. E eu estava com dificuldade na época nessas duas matérias, tanto a administração pública quanto a geral. Eu estava fazendo algumas provas. Normalmente eu sempre tinha um desempenho legal nas outras matérias, mas essas levava minha nota geral lá para baixo. Eu fiquei de fora de alguns concursos ali por causa dessas duas. Aí eu falei, não, vou olhar aqui, vou seguir o conselho desse meu amigo e vou adquirir uma estratégia para poder aproveitar esse material também. Aí, a partir de então, eu gostei bastante. Hoje eu utilizo um bocado já para outras matérias, agora, né? Contabilidade, geral e pública, que também o PDF do Estratégia é muito bom. Para controle externo também, com o professor Herbert, muito bom também. Já segue as dicas aí. É isso aí. E, Danilo, nessa caminhada você já consegue identificar quais foram os seus erros e acertos como concurseiro? O principal erro foi no começo ter variado muito de área para área. Realmente era uma variação absurda. No mês eu fazia prova para agente de saúde ambiental, no outro mês era para guarda municipal e no seguinte para assistente de administração. Então era uma salada de frutas ali. E isso acabou dificultando você montar a bagagem nas matérias, porque como essas matérias variavam muito, eu não tinha sequência naquilo que era cobrado para a área. Quando eu mudei o foco e decidi entrar de cabeça na área administrativa, porque seria uma área que me possibilitaria ter uma rotina eh, mais previsível, assim, questão de horário, para eu poder dar sequência no estudo para auditor, né? Tinha todo esse plano. Aí eu montei uma bagagem para a área. Tanto é que na época eu não estudava muito para um concurso específico. Eu tinha mapeado as matérias que eram cobradas e eu estudava seguindo aquele cronograma. É claro, quando saiu um edital, tinha alguma coisa nova, eu dava uma olhadinha, nem que seja na reta final, na hora da verdade, que o professor ia indicar o que é mais cobrado, o que é mais importante, o que é mais recorrente. Mas eu estudava com base nas matérias da área, porque aí quando o edital se reformulava, não era uma surpresa para mim, porque eu já tinha visto que estava sendo tendência naquela área. Muito bom. E, Danilo, agora para a gente concluir o nosso bate-papo, já que você deixou diversas dicas práticas e de estudos, queria que você deixasse uma mensagem pessoal com base na sua experiência como concurseiro, para quem for nos assistir posteriormente e também estiver sonhando com a aprovação. A dica que eu dou, eu sei que é difícil a rotina, a jornada, muitas vezes a gente pensa, rapaz, não vai chegar a minha vez não, mas vai. Tenha calma, tenha paciência, tudo no seu tempo, monte um plano, veja qual área você vai se sentir mais feliz desempenhando aquele trabalho, monte uma estratégia que vai lhe possibilitar no tempo, na rotina, na realidade que você tem, para conseguir aquele objetivo. Se você estudar com uma quantidade de carga horária boa, por um tempo suficiente, com a dedicação adequada, com certeza vai dar certo. E pode ter certeza que vale a pena. É isso aí, Danilo, parabéns pela sua aprovação. Muito obrigada por ter tido essa disponibilidade de vir aqui conversar comigo. Já estou torcendo para que você seja aprovado aí na área de controle, área fiscal, e que você retorne aqui no nosso canal para eu novamente bater esse papo com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigado. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, saiba que aqui, além da Hora da Verdade, revisão de véspera, você também pode conferir outras entrevistas com aprovados, mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E eu encerro por aqui, mas eu guardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.